Assistência estudantil, ou seja, a permanência estudantil será a prioridade número 1 na nossa gestão. Nós vamos garantir o RU, né, aberto de segunda a domingo, nos feriados e no período de férias. Professora Catarina, enquanto nutricionista e docente da Faculdade de Medicina, ninguém talvez tenha uma propriedade tão grande para falar da importância dessa ação, né? Como ex-beneficiária na UFV, né, do RU, e agora, né, participando comigo nessa jornada. O que você tem a dizer da importância do RU para os nossos alunos? Obrigada, professor Carlos. Bom, então, o restaurante universitário é uma política muito importante para garantir a segurança alimentar dos nossos estudantes, né? Garantir o direito humano à alimentação adequada. A gente sabe que na UFO nós temos cerca de 20 mil estudantes e dos quais aproximadamente 11 mil são beneficiários do restaurante universitário. E essas pessoas precisam comer, não só nos dias que elas vêm para a aula, mas também nos fins de semana, também nos feriados, né? A segurança alimentar ela precisa ser garantida todos os dias. E a gente tem estudos, professor, que foram feitos aqui na nossa universidade e também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que mostram que um percentual muito grande dos nossos estudantes vive nessa insegurança. O que que é isso? Ou eles não têm alimento em quantidade suficiente para comer, ou na qualidade que eles precisariam para se alimentar. Então, os dados da UFO que foram coletados durante a pandemia em 2020, foram entrevistados mais de 1.000 estudantes e 43% desses estudantes relataram algum grau de insegurança alimentar. E isso considerando que o RU estava fechado naquele momento. Então, assim, o restaurante universitário, ele fornece refeições, né, café da manhã, almoço e jantar. E isso também garantido nos fins de semana, vai evitar que os nossos estudantes passem por essa dificuldade. Parte desses estudantes relataram fome, ou seja, eles não tinham alimento quando eles precisavam comer. Esses recortes, professor, eles foram ainda maiores. Nessa pesquisa, embora a amostra não seja representativa dos estudantes, ela reflete aproximadamente aí os 50% que dependem do RU. Mas quando a gente analisou os dados para os estudantes que se declararam pretos e aqueles estudantes que tinham renda familiar de menos de um salário mínimo, esse percentual subiu para 60% e quase 70% dos estudantes. Então, a alimentação é fundamental para a qualidade do ensino, mas para a sobrevivência desse estudante, para que ele continue estudando com a gente e tenha uma qualificação adequada. A qualidade da alimentação é uma queixa constante, né, em todos os setores da universidade, sobretudo entre os estudantes, que são os maiores usuários, né, do RU. Como nós podemos melhorar isso na nossa gestão? Bom, a gente precisa trabalhar primeiro com os contratos que a gente tem com as empresas que fazem a gestão do restaurante universitário, garantindo variedade da alimentação, que eles realmente cumpram o que está previsto no cardápio, quantidade de alimentos, né? Porque a gente observa também que os estudantes muitas vezes ficam esperando nas filas e a alimentação, a refeição acaba durante o período que eles deveriam estar sendo atendidos, então a gente precisa garantir um planejamento adequado do quantitativo e, obviamente, se a gente puder trabalhar com aspectos da ambiência, né, que o restaurante universitário tenha espaços adequados, um ambiente agradável para os estudantes poderem socializar, porque comida, Carlos, não é só nutriente, comida é um ato social, então as pessoas têm que poder bater papo, poder discutir o que foi a aula que eles tiveram de manhã, algum projeto de pesquisa, tem que ser um ambiente agradável para isso. Além disso, Carlos, a gente pode aproveitar o potencial que a própria UF tem. Né? A gente tem as fazendas que produzem polpa e que as polpas das frutas, que são têm uma qualidade nutricional muito grande, poderiam ser usadas para os sucos a serem servidos no RU, como foi feito no passado, então a gente precisa resgatar isso. Além disso, a gente pode trabalhar com o potencial dos cursos que a gente tem, né? Curso de nutrição, as fazendas em si, além de oferecer esse potencial, elas são espaços de ensino para curso de nutrição, de engenharia dos alimentos, né? Então a gente pode trabalhar dentro dessa lógica. Para além disso, a gente tem um potencial compromisso social,
que a gente também pode usar o restaurante universitário para atender esse compromisso social, que é fazer parte da compra dos alimentos que vão abastecer o restaurante universitário a partir da agricultura familiar. Então, se a gente cumprir, né, aproximadamente 30% da compra dos alimentos a partir da agricultura familiar, a gente vai incentivar o comércio local, incentivar esses pequenos agricultores, melhorar a economia local, e isso garante mais qualidade do alimento, porque o alimento é feito aqui ou próximo daqui de Uberlândia e consumido aqui mesmo. Tem menos gasto com transporte, é mais sustentável e ele vai vir mais fresco, com melhor qualidade. Nós temos que melhorar bastante a nossa infraestrutura de RUs. Então, nós teremos que ampliar o RU do Umuarama, construir o RU do Glória. E isso, inclusive, vai ter um impacto positivo para reduzir o tamanho das filas. E, consequentemente, nós também teremos que concluir o RU de Patos de Minas. E, professor Carlos, a gente está falando dos restaurantes universitários, mas o ambiente alimentar da universidade é muito mais amplo do que isso. A gente tem que entender que a gente tem cantinas, restaurantes, tem as copas nas unidades acadêmicas, que são todos espaços em que os nossos servidores e servidoras e estudantes fazem também as refeições. Então, a gente precisa fazer um plano que nos permita identificar as fragilidades, a falta de variedade desses alimentos e fazer uma proposta a médio e longo prazo para que a gente melhore esse ambiente, né, reduzindo fila, garantindo qualidade nutricional, garantindo, inclusive, que a gente tenha alimentos para pessoas que têm restrições alimentares garantidas dentro do nosso campus. E isso, um exemplo bom para a gente tentar visualizar essa nossa proposta, é reativar alguns locais que sempre nós tivemos a cantina, que é uma queixa constante dos nossos alunos, dos nossos docentes, dos nossos técnicos e técnicas. Por exemplo, a cantina do prédio 5S, ela está desativada há algum tempo, nós só temos aqui no campus Santa Mônica a cantina do 3Q e a cantina do 5O. Isso faz um estrangulamento, que as filas são enormes, né, e não tem a qualidade alimentar, né, como que nós estamos propondo na nossa futura gestão. Perfeito. E se a gente for pensar nos campi da UFO, Monte Carmelo, Ituiutaba e Patos de Minas, que muitas vezes se localizam em áreas em que a gente não tem um entorno habitacional e mesmo de comércio de alimentos próximo, as opções ficam ainda mais restritas ao que é ofertado dentro do campus, né, professor? Exemplo disso são os nossos campos em Ituiutaba, em Monte Carmelo e em Patos de Minas, que eles não têm uma urbanização próximos a eles. Então, os nossos alunos, docentes, técnicas e técnicos dependem exclusivamente ou do RU ou das nossas cantinas. E aí, para isso, a gente pode trabalhar também com parcerias com o setor público e privado nesses municípios, para que a gente tenha mais opções também para a nossa comunidade acadêmica. Exatamente. Esse é o nosso compromisso. Garantir um ambiente alimentar adequado em todos os campos, para os nossos alunos, alunas, técnicas, técnicos e docentes.